Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Coffee Tag. Eu sou o Leonardo, sejam muito bem-vindos aí à nossa essa nova série aí, né? Onde a gente vai codar aí, a gente vai criar um CRM aí, beleza? Então a gente vai criar uma aplicação maneira aí com o Django, beleza? Ah, então, né, essa aqui é uma aula meio que uma intro aí, pra gente já preparar o nosso ambiente aí e deixar tudo certo aí, de acordo com o que a gente vai utilizar aí no decorrer das aulas aí, beleza? Então, como de costume, a gente, né, vamos deixar aqui, vamos acessar aí a documentação oficial aí do framework Django. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser acessar a documentação. Basicamente, vocês entram em www.djangoproject.com, vocês vão acessar essa page que eu estou aqui. Beleza? Então aqui tem tudo que a gente precisa sobre esse framework Django aí, tranquilo? Então a gente vai voltar bastante aqui no decorrer da nossa app, tá ok? Uma outra coisa que a gente vai utilizar também, galera, é esse outro framework que se chama Tailwinds CSS. Então, para quem nunca viu, ou né, para quem quer saber o que é, isso aqui é para a gente poder trabalhar o nosso front-end. Ele é como se fosse o Bootstrap, não sei se alguém já usou o Bootstrap. Então, para que ele serve, galera? Ele é como se ele traz para a gente pedaços de códigos pronto aí, para a gente trabalhar o nosso front-end, beleza? Então, vamos supor, traz aí um menu, botões, tipos de fontes personalizadas, são várias coisas. Se você ver aqui doc, ó, e que fala, né, a gente vai vir aqui para dar uma olhada como que a gente instala, como que a gente usa, mas, por exemplo, se eu vier aqui pesquisar, ó, pesquisar uma coisa simples aqui, ó, vou jogar aqui button, então eu percebo que ele já abre um código pra gente aqui, ó, que já dá pra gente um botão pronto. Seria esse o modelo de botão que ele tá criando aqui, ó. Então a gente só copia isso aqui, coloca lá no nosso projeto, a gente já vai ter esse botão já estilizado aí, pronto pra gente poder utilizar. Então eu percebo que ele tem várias coisas aqui, então é só pra vocês entenderem. Então basicamente isso aqui é pra gente poder usar aí no front-end, pra ganhar tempo aí no nosso front aí, beleza? Deixa eu abrir aqui. Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai utilizar, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o editor de código Visual Studio Code, beleza? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser instalar ele, beleza? O que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta no meu computador, então vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês podem ir no computador de vocês e criar uma pasta em qualquer lugar aí do computador de vocês. Cria uma pasta e abrir essa pasta aí com o meu editor de código Visual Studio Code. Beleza? Então vocês podem também utilizar qualquer outro editor de código, Sublime Text, por exemplo, PyCharm, desde que vocês consigam, né, codar aí com Python, beleza? Então abri a pasta que eu criei, eu dei o nome para ela de CRM YouTube, abri, isso aqui é a tela inicial do Visual Studio Code, eu posso fechar isso aqui, então não tem nada criado aqui dentro ainda, beleza? Então o que a gente vai fazer, ó? Eu vou abrir aqui, galera, um terminal, clico aqui em terminal do New Terminal. Então ele abre um terminal para a gente acoplado aqui. Ó. Isso aqui seria o mesmo que se vocês quiserem abrir um outro terminal. Tem muita gente aí que está acostumada a abrir ele separado assim, ó. O próprio prompt. Se for Windows é prompt, né? E aqui também é prompt para você dar os comandos aqui, beleza? Então legal desse editor de código que ele já abre tudo junto. Então uma coisa que eu quero comentar, para a gente poder trabalhar aí códigos com o framework Django, como ele é um framework baseado na linguagem de programação Python, é óbvio que a gente tem que ter o Python instalado no computador, beleza? Então eu vou dar aqui um Python 3, tracinho. Veja, então perceba que eu tenho a versão do Python instalada aqui a 3.8.10, beleza? 3.18.10, tá ok? Então tem essa versão instalada aí. Então eu vou deixar um link também na descrição do vídeo para quem quiser instalar o Python desde o zero aí no computador para vocês poderem instalar. Se você estiver com ele instalado ok, você deu esse comando, ele vai retornar para vocês a versão do Python, beleza? Então é isso. Então, ó, antes da gente começar a colocar a mão na massa, né, a codar em si, vamos só criar aqui deixa eu dar aqui, new file. Então eu vou criar um arquivinho aqui, galera, eu vou dar um nome para ele de to-do list.txt.
Beleza? Aqui é um arquivo basicamente um arquivo de texto, onde a gente vai, né, colocar o que a gente vai fazer, o que vai ter nessa nossa aplicação, para você já hum, ter uma ideia aí do que a gente vai fazer. Então, galera, tem bastante coisa para a gente fazer aqui. Então, eu vou colocar algumas coisinhas aqui. Então, basicamente, ó, isso aqui vai ser a gente vai criar um CRM, beleza? Vou dar só um título CRM, canal. Vou passar um minúsculo CRM, canal. Coffee. Tag. Vou colocar aqui um by Léo. Só um títulozinho bobo aqui. Beleza. Então esse aqui vai ser o nosso to-do list do que vai ter na nossa aplicação. Claro que depois eu vou, né, a gente vai poder, a gente vai acrescentar, a gente vai acrescentar mais coisas aí no decorrer do desenrolar aí da nossa app. Mas por hora isso aqui já é pra gente, né, poder ter o norte aí do que a gente vai fazer. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que fazer o que eu chamo de, né, vou colocar no criar um ambiente virtual. De forma resumida, para quem não sabe, galera, um ambiente virtual é o seguinte: quando a gente trabalha com o framework Django, ele existe várias versões. Se você vier aqui na documentação do Django, se eu der aqui um download, perceba que, ó, a última versão dele é essa aqui que ele dá disponível, beleza? Porém, deixa eu ver se ele vai ter aqui, ó, perceba aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma forma mais simples. Mudou aqui, tinha um lugar onde você ia que ele aparecia todas. Code, Sudo, Nation, Documentation. Vamos aqui em download mesmo. Enfim, ele tem várias versões. Na última versão dele aqui é a versão 4.2.3. Porém, ele tem várias outras versões. Ó. Então aqui tem a versão 3.2, 4.0, 4.1, blá, blá, blá. Tá ok? Então, voltando aqui, o que seria esse ambiente virtual que a gente está criando? Isso aqui, galera, é para a gente isolar dentro do nosso computador a versão do Django e o nosso projeto. Então, vamos supor que nesse projeto a gente vai trabalhar com a versão do Django atual, que é a 4.2.3. Essa é a versão que a gente vai trabalhar nesse projeto. Vamos supor que daqui a 3 meses lançou a versão, sei lá, 5.0 e a gente vai iniciar um outro projeto. A gente quer trabalhar nessa versão 5.0, beleza? Então, para que serve isso? Para a gente ter esse controle, ou seja, essa versão que é a 4.2.3, quando eu instalar no meu computador, eu vou isolar ela vai existir somente dentro dessa pasta. Vamos supor que daqui a 3 meses eu começo um outro projeto na versão 5.0, eu crio uma outra pasta com o nome do projeto, por exemplo, Brog. E lá dentro eu vou instalar a versão 5.0. Então perceba que aqui nesse projeto eu estou com a versão 4 e no outro projeto eu posso estar com a versão 5, versão 10 e assim vai sucessivamente. Então o ambiente virtual que a gente fala, ele é para isso. É como se você criasse vários quadradinhos dentro do seu computador, e dentro de cada quadradinho você pode instalar aí a versão do Django que você quer utilizar. Beleza? Então isso permite você trabalhar aí com várias versões do Django dentro do seu computador. Tranquilo? Então isso é um ambiente virtual. Então a gente tem que criar o nosso ambiente virtual, beleza? A gente tem que instalar o Django, né? Então a gente vai ter que instalar o Django aí, para a gente poder criar um projeto, né? Depois que a gente instalar o Django, galera, a gente vai ter que criar o nosso projeto, beleza? Então esse basicamente é o primeiro passo que a gente vai fazer, tá ok? Depois que a gente fazer isso aí, a gente vai criar o que a gente chama de app. Então a gente vai criar o nosso projeto inteiro. Dentro desse projeto vai ter algumas configurações. E galera, dentro desse projeto a gente pode trabalhar com apps isoladas, beleza? Vamos supor que eu vou, ó, a gente vai trabalhar aqui um CRM. Então vamos supor que eu quero, dentro desse CRM, eu vou ter uma app aí, que eu posso dar o nome para ela de, por exemplo, controle de usuários, para controlar cada usuário cadastrado aí para acessar o meu CRM. Eu posso criar uma outra app aí, por exemplo, de, né, páginas, onde vai ter aí as páginas do meu CRM, meus menus e tudo mais. Então o Django permite a gente criar várias apps aí e fazer a ligação entre essas apps aí, beleza? Então após criar o nosso projeto,
qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai criar aí a nossa primeira app. Então, vou dar o nome aqui de app. Essa app, galera, vai ser para as páginas do projeto, beleza? E aqui eu já vou dar um nome para ela. Vou dar um nome para ela aqui. A gente pode colocar o name de, por exemplo, core, beleza? Após, galera, a gente criar essa app aí, a gente vai ter que trabalhar aí os nossos templates, ok? Então a gente vai trabalhar aqui os nossos templates. Então basicamente a gente vai trabalhar dois templates aqui, galera. O nosso template do nossa home, que vai ser basicamente a nossa página home, e o nosso footer. Isso aqui vai ser páginas fixas, ou seja, essas páginas aqui elas vão ficar fixas. Então a gente vai criar ela uma vez e a gente vai usar ela em todas as páginas do nosso projeto e a gente vai reaproveitar esse código aí, que vai ser a nossa home, né, que é o menu, e o footer ali, beleza? No decorrer do curso a gente vai ver certinho. Depois que a gente criar essas duas páginas, a gente vai fazer o que eu chamo de, né, a gente vai configurar, galera, o nosso CSS aí, tá ok? Lembra que eu comentei com vocês que para a gente poder trabalhar o nosso front-end, a gente vai utilizar esse frameworkzinho aqui, o Tailwind, beleza? Então, a gente vai configurar ele dentro do nosso projeto. Eu vou copiar o URL dele aqui para a gente colar lá, mas se você ver aqui ó, em doc, vamos ver aqui a documentação, já estamos na documentação. Deixa eu voltar aqui na home. Se você ver aqui ó, em Get Start, ele vai mostrar pra gente aqui ó, como que a gente instala ele aí, beleza? Já a gente vai ver como que a gente instala ele, assim que a gente for fazer isso, beleza? Por hora, eu vou salvar o URL dele aqui, então eu recomendo vocês fazer o mesmo, né, só por meio de estudos, beleza? Beleza. Depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer o quê? Criar a base da nossa app aí, então a base da aplicação. O que seria essa base, galera? Vai ser o nosso menu estático aí. Então esse menu vai ter, né, por exemplo, o cadastrar, se a pessoa não tiver um cadastro ainda, para poder acessar o nosso CRM, ela vai poder cadastrar, após cadastrar, ela vai poder fazer o login, beleza? Então ela vai poder logar na nossa aplicação, ela logou, ela vai acessar um painel, nesse painel que ela acessar vai ter um botão sair, então ela vai poder sair, ou seja, se ela não tiver cadastro, vai ter a opção dela poder cadastrar, e-mail e tudo mais, com a senha que ela cadastrar, ela vai poder logar, após logar, ela vai ter a opção de sair da nossa app aí, beleza? Depois a gente vai criar também uma outra page, né? Criar a página sobre, só para não esquecer, um lembretezinho mesmo, que é a página falando sobre o nosso, qual que é o objetivo do nosso CRM aí, né? Vamos supor, opa, seu CRM é para gerenciar aí o marketing da sua empresa, ou para gerenciar, né? Existem vários tipos de CRM, para gerenciar o setor de vendas e tudo mais, beleza? Então essa é a partezinha básica, beleza? O que a gente vai fazer na segunda parte, que a gente vai avançar um pouquinho mais agora aqui, ó. Agora vai ficar interessante, ó. Eu vou dar um tab aqui, beleza. Isso aqui, galera, é umas partes mais avançadas, um pouquinho, beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com autenticação de usuários, beleza? Então, para trabalhar o nosso usuário, a gente vai ter que criar, né, vamos criar aqui uma app. Eu já vou dar um nome para ela aqui, de user alguma coisa, beleza? A gente vai criar uma app aí para controle de usuários, beleza? Então o que a gente vai fazer dentro dessa app? A gente vai criar o nosso banco de dados. Então a gente vai ter o nosso banco de dados. Eu vou colocar um nomezinho que a gente vai ver depois que se chama Model, para a gente trabalhar com banco de dados com o framework Django aí, a gente utiliza Model aí, beleza? Então isso é só para controle, beleza? Então a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o que a gente chama de super user, a gente vai criar um super usuário para poder acessar aí o nosso dashboard, beleza? A gente vai trabalhar também, galera, as configurações das nossas views, tá ok? Para quem não sabe o que é uma views, não se preocupe que a gente vai ver detalhadamente como que funciona views em Django, beleza? Depois, galera, a gente vai criar nossas páginas. 3 páginas, a página para você poder cadastrar na aplicação, você vai poder logar e você vai poder sair. Então, basicamente, são 3 páginas aí, beleza? Então, a gente vai trabalhar essas 3 páginas aí,
beleza? A gente vai ter que trabalhar as configurações das nossas URLs, URLs, beleza? Né, da nossa app, user, né, que essa app que a gente vai criar que se chama user, então a gente tem que trabalhar, né, essas URLs dela aí, beleza? O que mais que a gente vai fazer aí, galera? Então essa aqui é a partezinha 2 avançada. Para a parte 3, a gente vai, né, criar aqui um dashboard. Então a gente vai criar um dashboard, beleza? A gente vai fazer uma parte aqui de criar os nossos leads, beleza? A gente vai ter aí, a gente vai poder editar, deletar ou atualizar esses leads aí. Então a gente vai ter essas opções também, beleza? O que mais que a gente vai ter aqui? Vai ter a parte de pagamentos. E a gente vai fazer o deploy, né? Porque é muito legal. Deploy da nossa aplicação. Assim, tem algumas coisas que vai mudar. Eu vou acrescentar alguma coisa depois aí no decorrer da nossa app. Mas em suma, em resumo, a gente vai trabalhar basicamente essas coisas aqui. Depois eu vou acrescentando mais coisas que tem muita ideia legal pra gente trabalhar nela aí, beleza? Pô, legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar, galera, deixar a nossa app pronta para trabalho aqui. Então a gente vai configurar algumas coisinhas aqui. Deixa eu vir aqui na nossa documentação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, cadê? Ó, a gente vai criar o nosso ambiente virtual, vai instalar o Django e vai setar o nosso projeto aí, beleza? Então essa é a primeira brincadeirinha aí que a gente vai fazer aí. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para criar o nosso ambiente virtual, a gente vai vir aqui. Então abrir aqui o terminal, vocês abrem o terminal de vocês. Então para criar um ambiente virtual eu utilizo o seguinte comando, ó. Python 3, dou aqui um "-m", venv. Eu sempre uso por padrão esse nome venv, galera, mas você pode colocar qualquer nome. Eu gosto de usar o nome venv porque depois não mistura com o nome das nossas apps aí, porque o nome venv é um nome bem diferente, entendeu? Não for você criar um nome, por exemplo, aí do seu ambiente virtual de CRM, aí depois você vai criar alguma app com o nome CRM, vai ficar confuso, você não vai saber o que é o seu ambiente virtual, o que é a sua app. Então, por padrão, eu gosto de colocar esse nome venv aqui que fica neutro, beleza? Então eu dou Enter. Então ele criou uma pastinha aqui já. Então, ó, o nosso ambiente virtual está criado, beleza? A gente tem umas coisas dentro dessa pasta que não é útil a gente saber o que é, nem é o caso, galera. O importante é vocês criar um ambiente virtual e o mais importante ainda, após criar um ambiente virtual, é você saber como ativar esse ambiente virtual. Então eu criei. Então basicamente é que eu só criei, mas existe uma coisa que vocês têm que fazer toda vez no projeto de vocês, que é ativar esse ambiente virtual e desativar. Então marcando esses comandos aí. Qual que é o comando que eu uso para poder ativar o meu ambiente virtual? Então eu digito source, digito o nome do meu ambiente virtual. Então meu ambiente virtual se chama venv. Beleza? Coloco barra bin barra activate. Então eu percebo que agora meu ambiente virtual está ativado. Como que eu sei isso? Eu percebo como a venv aqui, ó, escrito antes do nome do meu PC aqui, ó. Então, ó, aqui eu sei que o meu ambiente virtual está ativado. Como que eu desativo isso? Para desativar ele. Por exemplo, eu codei, encerrei por hoje, vou ter que desativar o ambiente virtual. Eu simplesmente digito o comando exec activate. Opa, deu comando não encontrado. Peraí, é deactivate. É deactivate, galera, não desactivate. Então você dá aqui um deactivate e ele vai desabilitar o seu ambiente virtual. Então eu percebo que já sumiu daqui a escrita venv. Então eu vou ativar ele de novo. Ativei. Beleza. Após ativar o nosso ambiente virtual, o que a gente tem que fazer? Instalar o Django. Então, para poder instalar o Django, a gente pode vir aqui, ó, na documentação, ó. Você vê aqui a documentação, ó. Ele já te dá o comandozinho aqui, ó. Então é só você copiar esse aqui, ó. Pip install Django versão
4.2.3. Então eu posso copiar, paste, dou um Enter. Ó, lembre-se, o ambiente virtual tem que estar ativado. Então ele vai instalar umas coisas pra gente aqui, ó. Deixa eu subir isso aqui. Então ele começa a fazer o download. Minha internet aqui ela é lenta, então vai demorar um pouco mais. Mas se você tiver com a internet rápida e top, ele instala rapidinho. Ó, então ele instalou pra gente aqui, ó. Beleza? Então ó, deu sucesso, instalo Django versão 4.2, não é 4.2.3. Então instalou a versão pra gente 4.2.3, beleza? Django instalado. Então, ó, não apareceu nada aqui ainda. Por quê? Porque a gente só instalou o Django. A gente não criou o nosso projeto ainda. Então vamos criar um projetinho? Então eu vou dar um clear aqui para limpar. Para criar um projeto, eu uso o seguinte nome, galera, para criar projeto. Eu posso vir aqui. Deixa eu... cadê? Eu posso vir aqui, ó, digitar Django. Beleza. Tracinho admin. Espaço e start project. Para startar um projeto é que eu dou o nome. Então, qual que é? Então você pode escolher o nome que você vai dar para o projeto de vocês. Aqui eu vou dar um nome para o meu projeto de app crm YouTube. Aqui vocês podem colocar, galera, o nome que vocês quiserem, beleza? Vou dar um espaço, ponto. O que é esse ponto aqui? Esse ponto, galera, se você não colocar esse ponto, ele vai criar mais uma outra pasta aqui. Aí fica muitas pastas aqui. Com esse ponto ele não cria essa pasta, beleza? Então eu dou um Enter, ó. Então ó, perceba que ele instalou para mim, ó. Como é que eu sei que ele instalou? Beleza? Perceba que agora tem uma pasta aqui exatamente com o nome que eu coloquei aqui, ó, app crm YouTube, beleza? Então, ó, agora sim, instalou, perfeito. E se você quiser saber se deu tudo certo, galera, você pode rodar o servidor. Então, quando a gente roda o servidor aqui, ó, a gente dá o comando Python 3 manage.py run server. Ué, deu comando não encontrado? Peraí. Não, né, o animal tem que entrar dentro da pasta. Peraí que eu dou uma ES, então vamos entrar dentro da pasta. A pasta se chama app. Aí eu tenho que entrar dentro dessa pasta aqui que eu acabei de instalar aqui, beleza? O app CRM YouTube. Agora se eu roda aqui comando, que vai dar certo. Ué, não deu? Não, animal, peraí, galera. Aqui o Python tá escrito errado. É Python 3 manage ponto py run server. Run server. Ué? Rodou. Então, galera, só corrigindo aqui, ó. Vocês não precisam entrar dentro da pasta. Eu entrei aqui, mas é porque deu um bug no cérebro aqui. Beleza? Então aqui do lado de fora mesmo, tá ok? Vocês vão rodar esse comando, ó. Aqui tinha dado errado porque eu tinha colocado Python com 2T. Beleza? Agora deu certo. Então vocês rodou esse comando, ó, Python 3 manage.py run server, ele vai rodar o servidor. Então escrito vermelho aqui, que isso aqui é questão de banco de dados que a gente vai fazer depois, mas aqui, ó, o servidor já rodou. Se você clicar aqui, ó, você vem leva o mouse aqui em cima, ó, você copia isso aqui, ó. Você pode selecionar tudo, copiar, ou você clicar aqui, ó, follow link. Ó, perceba que vai abrir para vocês essa página. Se vocês abrirem desse jeito, ó, tá instaladinho. Django instalado perfeitamente, rodando na porta, tal. Beleza? Então, basicamente, galera, esse é o início. Na nossa próxima aula eu vou explicar para vocês essa pasta que ele criou pra gente aqui, ó, que tem esses arquivinhos, série, URLs e etc. A gente vai ver no próximo momento aí, beleza? Então é isso. Esse aqui é o começo aí da nossa app. Então, ó, deixa eu parar o servidor. Para parar o servidor você vai dar Ctrl C, beleza? Vou dar aqui um clear. E para desativar o ambiente virtual aqui, você pode dar aqui um... Cadê? Deactivate, desativou. Vou dar um clear novamente. E missão cumprida. Então aqui, ó. Missão
cumprida. Essa parte que a gente já fez, beleza? Opa, save as não, né? É só file. Ô, cavalinho. Aqui, ó. Cancelar. Só file, save. Então, essa missão aqui cumprida, beleza? Então, para as próximas aulas a gente vai trabalhar isso aqui, ok? Então, beleza. Se cuidem. Até a próxima. Bye, bye. Então é o seguinte, galera. Tudo funcionando, beleza? Vamos só dar uma passadinha aqui no nosso projeto para a gente entender algumas coisinhas aqui, beleza? Então a gente instalou, a gente entrou, né, na nossa pasta do projeto, ok? A princípio, galera, a gente vai analisar aqui dois arquivos, beleza? O primeiro arquivo, urls.py, beleza? Você pode abrir que a pasta acessar urls.py. O segundo arquivo, galera, é o setting.py, ou seja, as nossas configurações aí de todo o nosso projeto. Vamos começar dando uma analisada no primeiro arquivo aqui, o setting.py. O que é esse arquivo aqui, galera? Esse arquivo, ele contém toda a configuração do seu projeto vem nesse arquivo aqui, tá ok? Então ele contém todas as informações aqui, beleza? Então aqui, ó, basicamente, ó, ele, né, fala pra gente como que a gente cria um projeto com o Django, beleza? A gente fez esse comando aqui, ó, Django admin start project, e a gente criou o nosso projeto, né, passou a versão aqui, beleza? Aqui ele passa pra gente a URL, pra gente acessar a documentação do Django, né, então a gente já tá com a documentação ali que a gente... Então se você quiser acessar a documentação, ó, do Django e ver como, né, que funciona mais a fundo essa parte de configurações aqui, ó, esse arquivinho, você pega aquela URL, ó, copia e cola, beleza? Então aqui, ó, ele fala tudo sobre esse arquivo. A gente vai dar uma passada meio por alto, de acordo com o que a gente for usar no nosso projeto, porque é muita coisa, beleza? Aqui também é a mesma coisa, ok? Aqui, galera, a gente não vai usar isso aqui, basicamente ele está importando um perilib, então ele está importando um perilib ali, beleza? Basicamente aqui é a base dos diretórios, pra gente, né, não é útil. Esse aqui é interessante, galera. Esse secret key aqui é quando você sobe o seu projeto aí, quando você coloca o seu projeto em produção, basicamente. Isso aqui é uma chave de segurança, beleza? A low hosts, galera, aqui normalmente quando você coloca o seu projeto online, você configura aqui o servidor, nessa tag aqui, a low hosts, beleza? Install apps, galera, perceba que aqui ele tem várias apps instaladas, beleza? A gente vai trabalhar uma app, galera, também aqui. Então toda vez que a gente instala uma app, a gente tem que vir aqui e setar essa app aqui, tá ok? Então eu vou dar um exemplo para vocês. O que é app? App, basicamente, galera, é um conjunto de código aí que facilita e organiza a sua aplicação. Então eu vou dar um exemplo. A nossa aplicação não vai ter que ter a parte de cadastro de usuários, né? Para controlar todos os usuários, usuário que cadastra, usuário que faz login, que entra e sai da nossa app, do nosso projeto. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma app. Então, aqui uma app, então, um conjunto de informações. Então, essa app vai ser responsável unicamente pelo controle de usuários, beleza? Então, quando a gente criar essa app, a gente tem que vir aqui e registrar essa app aqui para poder estar funcionando aí no nosso projeto. Middleware, a gente não vai ver, ok? Então, essas coisas que eu tô passando aqui, galera, falando pra vocês que a gente não vai ver, se você quiser, né, detalhar aí, porque senão o vídeo vai ficar gigante, só se vocês dá uma olhada na documentação que vai ter tudo, beleza? Root, template, galera. Templates, galera, a gente vai usar bastante, mas aqui ele já vem pré-configurado do jeito certo pra gente. Mas basicamente, templates são nossos arquivos HTML, ou seja, o que é exibido aqui, ó. Então, quando a gente cria um template, vamos supor que a gente vai criar aí a home do nosso site. Então vai ser um template com o nome de home, onde vai ter o menu do nosso site, por exemplo. Então isso aí no Django a gente chama de template. E aqui a gente configura essas coisas aí. Ele já vem pré-configurado, porém se você quiser, né, alterar o caminho da pasta ou coisa parecida, você mexe aqui. Beleza? Isso aqui pra gente, né, não vem ao caso. Database é interessante, a gente vai usar. Então, galera, por padrão, quando a gente instala aí um projeto com o Django, ele vem com um banco de dados SQLite 3 já instalado e pronto para a gente poder usar, beleza? Então, caso vocês estejam utilizando outro banco de dados, aí, usando MySQL, usando MongoDB,
sei lá, outro banco de dados aí. É aqui que você configura o banco de dados da sua aplicação, beleza? No Database. Tranquilo? Isso aqui pra gente não é útil. Language Code. Por padrão ele vem em inglês dos Estados Unidos, mas se você quiser mudar aqui para PTBR, que é o do Brasil, você pode mudar. Time Zone é questão dos nossos horários, beleza? Isso aqui não é útil pra gente. State File, galera, aqui a gente configura os nossos arquivos estáticos da nossa aplicação, tá ok? Como imagens e etc, né? Você pode configurar aqui, e isso aqui não é útil pra gente. Então dá uma passada bem de forma resumida em que é esse arquivinho aqui, beleza? Então, basicamente, o que vocês têm que lembrar é que esse arquivo contém as configurações de todo o projeto, beleza? Um outro arquivo interessante que a gente pode analisar aqui, galera, é o arquivo que se chama urls.py, beleza? Então, basicamente, galera, esse arquivo aqui é responsável por todas as URLs da nossa aplicação. Então, para quem não sabe, para quem é leigo, o que é o URL, galera? O URL basicamente é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o site do TileWinds.com. Então, o que é o URL dele? TileWinds.com/, aqui tem docs, então o docs seria uma URL, beleza? Installation seria uma URL, ou seja, essa URL é responsável por exibir esse conteúdo aqui, ó, beleza? Então, basicamente, para quem não é leigo, isso é URL, beleza? Então, aqui a gente configura todas as nossas URLs do projeto. Não se preocupe, como a gente vai utilizar bastante URLs aí, a gente vai voltar bastante aqui, ó, fuçar aqui, que daí vai ficar mais tranquilo de vocês entender essa dinâmica aí, tá ok? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa app, beleza? Então não mistura, galera, isso aqui, ó, eu falo app, isso aqui é toda a nossa aplicação, beleza? App, quando eu digo app, é apenas aí como se fosse uma parte do nosso projeto aí, dentro do projeto como um todo, beleza? Então eu vou criar uma app aí, pra gente poder controlar os nossos... não, eu vou criar uma app aí pra gente controlar a nossa aplicação em si, o nosso projeto, tá ok? Então dentro dessa app, galera, eu vou criar aí o nosso front-end, vai ter o nosso dashboard, vai ter o nosso menu home, beleza? Vai ter o footer, vai ter algumas coisinhas aí, beleza? Então vai ficar tudo dentro dessa app. Aí depois, quando avançar mais com o nosso projeto, a gente vai criar uma outra app responsável pelos usuários, beleza? Eu estava com o servidor rodando, eu vou dar um Ctrl+C, clear. Só um lembrete, galera, que vocês têm que ativar um ambiente virtual de vocês e vocês têm que entrar dentro da pasta do projeto, beleza? Então, galera, para a gente poder criar uma app aí, a gente utiliza o seguinte comando. A gente utiliza o comando python 3 manage.py, beleza? E start app. E o nome dessa app, galera, eu vou dar o nome para ela de... Acho que eu vou dar o nome para ela de core, que vai ficar legal, beleza? Então eu vou dar o nome para ela de core. Vou dar um enter, se eu não errei o comando. Ó, eu vou atualizar aqui, ó. Então, perceba que ele criou uma outra pasta pra gente aqui, ó. Ok? Ó. Então, dentro dessa pasta, perceba que tem várias coisas aqui. A gente vai ver daqui a pouco como que funcionam essas coisinhas aí, beleza? Antes da gente, partir para isso aí, a gente tem que fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente cria uma app, a gente instala uma app no nosso projeto, a gente tem que vir aqui no nosso arquivo settings e registrar ela aqui para poder estar funcionando? Então, beleza, vem aqui, ó. Dentro da parte da escrita Start App, embaixo, dentro de aspas duplas, eu coloco o nome dela. Então ela se chama Core, vírgula, beleza? Então registramos a nossa app, perfeito. Agora ela vai estar aí prontinha para a gente poder trabalhar com ela aí, beleza? Então vamos só dar uma analisada aqui dentro quais os arquivos que a gente tem. Eu vou fechar esse setting por enquanto e eu vou fechar esse arquivo URL. Então, aqui dentro... Fechar. Então aqui dentro do nosso core, que é a nossa app que a gente acabou de criar, tem alguns arquivos. Tem um arquivo que se chama admin, beleza? Então basicamente, galera, aqui é para a gente registrar nossas models, para essas models ser exibida lá no nosso painel administrativo, beleza? Para frente a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês que o Django ele tem meio que um dashboard pronto para você poder usar. Mas vamos por essa parte por enquanto, vamos de conceitos básicos, beleza? Esse app aqui,
por enquanto a gente não vai usar. A gente vai trabalhar bastante com isso aqui, ó, com as nossas models e as nossas views, esses dois arquivos, então marquem bem. O que são as models, galera? Models é como se fosse o nosso banco de dados, ou seja, todas as transações de banco de dados a gente cria aqui dentro. Então vamos supor que a gente vai criar, vou dar um exemplo de um usuário. Então a gente criaria uma tabela, como se fosse uma tabela do banco de dados aqui. Então vamos supor que a gente quer criar para cadastrar o usuário. Então a gente vai ter um nome, a gente vai ter um e-mail, a gente vai ter uma senha. Então basicamente a gente criaria esses campos, é como se fosse o banco de dados mesmo, aqui dentro da nossa model, beleza? Então basicamente pensou em model, banco de dados, beleza? Views, galera, o que são as views? Views a gente trabalha o que é as regras do nosso template, ou seja, vamos supor que a gente. Vamos supor que aqui está exibindo esse conteúdo do nosso template, mas por trás desse conteúdo tem algumas regras aqui, ó. Então, okay? Então essas regras, basicamente a gente trabalha com essas regras dentro da nossa view, aí, beleza? Daqui a pouco também a gente vai ver mais sobre elas aí, vai facilitar vocês entenderem, beleza? Então, para a gente, né, entender esse fluxo aí que eu acabei de falei, para poder entender esse fluxo, o que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos criar aqui o nosso menu, beleza? Aí vai ficar melhor para a gente entender esse fluxo aí. Vamos criar o nosso menu e vamos fazer exibir esse menu lá no nosso, né, na nossa web principal aqui, ó. Lembrando que ela está aqui, só está nessa tela de foi instalado. Então a gente vai criar o nosso menu, vamos mexer nisso aqui agora, beleza? Então, para a gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui trabalhar aqui os nossos templates, beleza? Então aqui dentro da minha pasta curl, eu vou botão direito do mouse, vou criar uma nova pasta. Essa pasta, galera, ela vai se chamar templates. Então, galera, ela tem que chamar exatamente assim, ó, templates no plural, para não dar erro, beleza? O que essa pasta faz? Aqui dentro a gente vai colocar todos os nossos arquivos HTML, beleza? E a hora que a gente for trabalhar o URL dele, a view dele, tudo que tiver aqui dentro, galera, o próprio Django vai entender que é para carregar esses arquivos de acordo com né, as regras, a gente colocar e exibir ele aqui pra gente, ó, beleza? Então é para isso que serve isso aqui, beleza? Então dentro da pasta templates, eu vou criar uma nova pasta, eu vou dar o nome para ela de curl. O mesmo nome, galera, da nossa app, para a gente saber que esses templates que estão aqui dentro fazem parte da nossa app Curry. Eu gosto de fazer dessa forma, beleza? Mas vocês podem fazer de outras formas aí, beleza? Ok. Dentro da minha pasta que chama Curry, eu vou dar o botão direito do mouse, New File. Eu vou criar um arquivo, galera, que se chama base.html. Então, o que esse arquivo vai fazer? Esse arquivo, galera, ele vai ser responsável pelo menu da nossa aplicação aí, beleza? Então, basicamente, ele vai fazer isso. Então, vamos criar aqui uma estruturinha básica de um arquivo HTML. Vamos lá. Vamos criar só uma estruturinha básica aqui. HTML. HTML. Eu desativei o meu autocomplete aqui, galera. Então, a gente vai criar isso aqui na unha. Aqui, né? Vocês ficam bom para programar aí. Beleza? Vamos criar aqui só uma estruturinha básica aqui. Vamos criar um cabeçalho, read. Só pra gente ter algo aí pra gente poder renderizar lá no nosso front. Read. Aqui embaixo a gente vai ter o body. Estrutura básica de um arquivo HTML. Aqui a gente vai fechar o body. Ok, aqui dentro vamos só criar aqui um H1, só para a gente poder ter algo para exibir. H1. Vou criar aqui com o texto hello, beleza? É o seguinte, então a gente criou esse, como que a gente faz para isso aqui que a gente colocou aqui, a gente fazer exibir aqui dentro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar a nossa view, beleza? Então vamos lá. Então eu vou no arquivinho view dentro, o arquivo dentro da minha pasta curl, beleza? View. Porque ó, não é... então a gente vai entrar, estamos trabalhando dentro da nossa app aqui curl. Então esse arquivo views que está aqui dentro. Então aqui fala pra gente que create your views here, beleza?
Então a gente vai trabalhar todas as nossas views aqui dentro, beleza? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Para a gente poder ganhar tempo na nossa videoaula, eu já estou com o código pronto aqui, beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer esse código para cá, beleza? Eu vou explicar para você o que esse código faz. Beleza. Ok? Então, galera, basicamente o que é esse código aqui? Estou com ele pronto para a gente ganhar tempo. Aqui, né? Código HTML, MetaSource UTF-8, padrão de escrita brasileira. Esse MetaName Viewport é para dispositivos móveis, beleza? Aqui, ó, esse script SRC, galera, eu estou linkando com o meu framework Tailwind para a gente poder utilizar as bibliotecas dele aqui. De onde eu tirei esse código? Se você vir aqui em Doc, Documentation, aqui, ó, Get Start, te explica, né? Aqui, ó, para você instalar, configurar, beleza. Ó, eu usei esse código aqui, ó, Start Time Using Your HTML, beleza? Então, basicamente, ó, isso aqui que eu peguei, ó, apenas copiei esse código aqui, beleza? Então, aqui, ó, você pode vir, ó, tem várias formas aqui, ó, Gate, para esse DN, beleza? Ó? Então, ó, esse códigozinho aqui, ó, então, vocês podem só pegar esse código aqui e copiar ele, ó, beleza? Ó, então, vou fazer aqui, ó, copiar ele daqui, ó, só para vocês verem, ó, vou apagar tudo. Vou colar ele aqui, ó. Fica mais claro para vocês verem. Basicamente é esse código que eu peguei para a gente poder trabalhar aí com esse framework, beleza? Tinha, né, um extend block content title aqui, que eu vou voltar ele aqui, tá ok? Que já eu vou explicar para vocês o que é isso, beleza? Aqui dentro, galera, dele, a gente já tô com o menu pronto aqui também, né? Então vem aqui, hit. Então eu tô com o menuzinho, ó, prontinho aqui já, beleza? Esse aqui, galera, vai ser o menu da nossa aplicação sobre um entrar, um cadastrar e um sair. Perceba que ele está passando algumas URLs aqui, ó, porque isso aqui vai ser da outra parte do nosso projeto. Então a gente pode apagar isso aqui, beleza? Depois a gente volta aqui e preenche, é só para a gente poder exibir esse menu aí, tá ok? Então a gente pode apagar. Beleza. E aqui, né, a gente tem que fazer o footer da aplicação, eu tô com ele prontinho aqui também, ó. Beleza. Então aqui perceba que tem um block content e um end block content. Já vou explicar para você o que é isso. E aqui é só um footerzinho aqui, básico da nossa app aí, beleza? E eu fiz aqui, esse aqui pode apagar, que é o que veio. O que veio de bônus lá. Cadê o nave? Cadê que faltou o body, né? O body fecha no footer. Beleza. Outro big. Tá. Então esse basicamente, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então o que é esse código aqui, galera? Esse aqui é só o menu da nossa aplicação, beleza? Então não tem nada demais, a estrutura HTML, né? Aqui eu expliquei de onde veio. Esse aqui vocês podem colocar, né? Copiou tudo do site lá, né? Que é o daqui. Preenchi apenas o meio, eu coloquei o que eu coloquei aqui? Um title, block, title and block title. Isso aqui, galera, é o texto que a gente coloca para exibir aqui. Por exemplo, aqui não está aparecendo um título aqui, ó, Try Tailwind CSS Using. Então, basicamente, essa tag title vai me permitir alterar o texto dentro lá do meu arquivo index. Eu vou colocar o texto que eu quiser para ser exibido aqui, beleza? Né, essas tags aqui, galera, são específicas do Tailwind, beleza? Então, são tags daqui. Então, se vocês quiserem, né, ver como que funciona, vocês digitam aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, menu, vamos ver o que é. Ó, então perceba que ele dá pra gente ver se né, e mostra pra gente, dá várias classes aqui, ó. Então basicamente é isso, eu não vou entrar em detalhes, vocês dão uma olhada na documentação aí, mas isso aqui basicamente é isso, beleza? Aqui é só um bem-vindos aí, né? E o menu em si, beleza? Essas classes aqui são todas também do Tailwind, beleza? Esse block content, galera, e esse end block content, o que significa isso? Perceba que esse menu nosso aqui
A gente vai utilizar esse menu em várias páginas. A gente vai utilizar esse menu na página de cadastrar usuário. O mesmo menu vai exibir na página de fazer o login na nossa aplicação. Então esse menu ele é fixo, beleza? O que significa esse block content? Significa que quando eu criar um outro arquivo ali, a gente vai criar um arquivo que vai se chamar index.html, tá ok? Na hora que eu vou poder importar esse menu lá dentro. Na hora que eu importar esse menu, eu vou dizer o seguinte, ó, vai exibir isso aqui primeiro, beleza? E aqui dentro dessas tags block content, ele vai exibir para mim o conteúdo da minha outra página que eu criar, beleza? Então todo o conteúdo da minha outra página que eu criar vai ficar aqui. E depois eu quero que exiba o footer, que vai ficar tudo fixo. Então é para isso que serve esse block content e esse end block content. Complicou um pouquinho? Eu já vou explicar para vocês. Então vamos criar mais um arquivinho aqui ó, dentro do nosso pasta templates core. Esse arquivo vai se chamar index.html. Agora vai cravear. Beleza? Então, aqui que eu vou fazer aqui, eu já estou com o código pronto aqui também, vou dar um Ctrl V nele, beleza? Então, ó, o que está escrito aqui, ó, extend querybase.html. O que eu estou dizendo para esse arquivo? Que você vai pegar para mim, galera, todo esse código que está nesse arquivo aqui e vai exibir aqui para mim, no começo da minha página, beleza? Então, ao invés de eu vir aqui toda hora ficar copiando tudo esse tanto de código aqui, colocando nesse arquivo, não, eu criei ele em arquivo separado, e depois eu posso ir utilizando onde eu quiser. Então, basicamente eu estou importando ele aqui. Então, perceba por que eu coloquei só a pasta curry aqui e o nome do arquivo que eu quero importar esse código. Porque o próprio Django, ele entende que todos os arquivos estáticos, todos os arquivos HTML da nossa aplicação, ele vai ficar sempre dentro da pasta templates. Então, eu não preciso passar o nome da pasta templates. Eu passei o nome só da pasta curry, porque ele vai vir entrar dentro da minha pasta template, que já vem automático, aí sim, aqui ele vai procurar uma pasta que se chama curry, e ele vai procurar esse arquivo que se chama base.html, beleza? Que é esse arquivo que vai pegar todo esse código aqui pra gente. Vocês entenderam agora? Vamos para o outro código. Esse código se chama block title aqui, beleza? Lembra que eu falei para vocês? Eu passei aqui, ó, essa tag aqui, ó, block title, mas eu não passei o título que eu queria, porque me trabalhar isso aqui de forma dinâmica. Agora aqui sim, eu chamei a tag e passei o título que eu quero que exiba nessa página que se chama index.html. Então ela vai exibir o seguinte título lá em cima, CRM Coffee Tag, beleza? Block Content. Lembra que eu falei para vocês, ó? A gente passou aqui uma tag com o nome de Block Content. Então o que vai acontecer? Esse arquivo ele vai renderizar, ele vai ler todo esse código aqui primeiro. Depois que ele lê esse código aqui, através dessa tag aqui, ele vai entrar, né, dentro do meu bloco, ok? Aí vem aqui, ó. Então, basicamente aqui dentro é esse conteúdo aqui, ó. Então ele vai ler isso aqui, beleza? Finalizou o bloco, o que ele vai fazer? Ele vai vir e já vai ler o meu footer aqui. Entendeu o porquê do block content? Então eu só passei um texto, this is my front page, que é a página do front-end, beleza? Pra gente poder finalizar aqui, ó. A gente vai criar a nossa página sobre file, essa página aqui sobre ponto HTML. Espera aí que eu passei ela errado. Rename sobre HTML. Então esse código aqui, galera, é o mesmo daqui, beleza? A única coisa que eu mudei foi o título do miolo dela, This is my about page. Beleza? Então, o nosso arquivo estático dessa parte aqui está ok. O que falta a gente fazer agora? Trabalhar nossas views e a nossa URL para poder exibir isso ali, beleza? Então, a gente entra no nosso arquivo que se chama views, aqui embaixo, a gente vai criar duas views aqui. Então, para criar uma view, galera, eu utilizo o seguinte tag, def, passo o nome da view, então essa view vai se chamar index, ok? Aqui eu passo um request, por obrigação eu tenho que passar esse parâmetro request. O que seria esse request aí? Requisição. Estou enviando uma requisição para o meu servidor. Ok? Ao enviar essa requisição, ela vai retornar alguma coisa. Então, o que eu quero que ela retorne para mim? Então, aqui eu dou um return. Beleza? Render, que ela vai renderizar alguma coisa. E aqui eu passo um request. Né? Então, envia uma solicitação. Ela vai retornar, vai me renderizar a minha requisição aí. Eu quero simplesmente que ela procure para mim o arquivo que se chama curl index.html,
.html. Beleza? Então ela vai procurar esse arquivo aqui, ó. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui. Então a gente pode aproveitar esse código para a gente ganhar tempo na nossa videoaula, que o código é o mesmo. Beleza? Aqui, galera, ó, ao invés de se chamar index, vai se chamar sobre. Beleza? Mesma coisa, eu vou enviar uma requisição. Essa requisição vai me retornar alguma coisa, vai renderizar alguma coisa. E eu quero que ele renderiza para mim aquele arquivinho que se chama sobre.html. Beleza. Segunda parte, ok. Mas agora como que a gente vai fazer, galera, para isso aqui que a gente criou ser exibido aqui? Ser exibido aqui. Aí que entram as URLs. Então a gente vai lá na nossa, né, na nossa aplicação principal, a gente vai no arquivinho que se chama URLs, beleza? E aqui é o seguinte, ó. Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai importar nossas views, então a gente tem que importar essa view, ou seja, a gente tem que falar, né, para nossas URLs que existe esse arquivo, então a gente tem que importar isso aqui. É como se fosse uma ponte, galera. Dos templates para as views, das views para as URL. Beleza? Então, uma ponte. Então a gente tem que falar para esse arquivo, ó. Existe um arquivo que é isso aqui que tá. Que existem as configurações que esse arquivo está chamando esses arquivos aqui, beleza? Então como que a gente faz isso? A gente vai importar. Então a gente faz um from Django, beleza? Ponto contrib, beleza? Ponto out import views, beleza? Então aqui eu estou importando as minhas views, beleza? Importei as views, beleza? Importei essa views aqui, mas beleza, mas eu tenho que falar para ele em qual app tá essas views, porque aqui a gente só tem uma app curl, mas depois que a gente criar uma outra app para usuários, criar uma outra app para várias coisas, vai ter várias apps, então a gente tem que identificar, mas peraí, mas esse arquivo views está em qual app? Está onde? Beleza? Então aqui eu só importei a view, agora eu tenho que falar onde. Qual que é o nome da app que está esse arquivo que se chama views? Aí eu venho aqui embaixo, eu dou um from. Minha app ela se chama curl. Então dentro dessa app vai ter o arquivo que se chama views, beleza? Eu vou importar minhas duas views lá. Então qual que é as duas views que eu criei? Uma views ela se chama index e a outra se chama sobre. Então eu passo esses dois nomes aqui, ó. Então eu quero importar uma que se chama index, vírgula, e a outra se chama sobre, beleza? Perfeito, views importada, tudo funcionando bonitinho, mas e agora? A última configuração que falta. Então tem que passar esse caminho aqui, ó, beleza? Tem que passar o caminho aqui para ser exibido aqui. Então vai ser o quê? Vamos supor que a minha index eu quero que seja exibido barra index ou barra sobre para pegar aquela, né, que se chama sobre. Então a gente tem que configurar isso aqui, beleza? Que aqui a gente só importou, não fez mais nada. É o que a gente vai fazer agora. Então para a gente fazer isso, ó, a gente faz aqui, ó, segue a linha do primeiro, path. Se você vier aqui, galera, ele tem uma explicaçãozinha aqui, passa a URL, né, do site falando das views aí, e que ele fala as formas, ó, que você pode importar usando função, class, etc, beleza? Só uma BS aí. Então aqui eu dou um path. Né, antes da gente fazer isso aqui, não, vamos manter. Então aqui eu dou um path, né, beleza? Eu quero, galera, que a minha views, que se chama index, que é essa aqui, meu front page, ela seja exibida na base do site. Ou seja, eu não quero essas coisas do Django aqui, eu quero que seja exibido aquele arquivo meu, que seja exibido aqui, ó, na home do site em si. Beleza? Como que eu faço isso aqui? Então eu venho aqui na minha URL. Aqui dentro eu não passo nada, beleza? Vírgula, aqui dentro, aqui lá de fora da... Opa, vírgula aqui, ó. Vírgula, aqui dentro eu vou passar o nome da minha view se chama index, beleza? E eu passo aqui um name para ela. Esse name vai ser igual a, dentro de aspas duplas, index. Beleza? Vírgula, vamos já criar do sobre, então a mesma coisa, ó, eu dou aqui um path, beleza? Já aqui, galera, aqui eu não passei nada porque ela vai ser exibida na home. Agora que eu tenho que passar o que ela vai ser onde ela vai ser exibida. Então o meu sobre, então a home vai ser aquela página que eu acabei de criar, o sobre, ele vai exibir desse jeito aqui, ó, barra sobre. Na hora que eu acessar essa URL,
ela vai exibir pra gente aqui em cima dessa forma, sobre, pegou 2B de novo, beleza? Então esse nome é o nome que aparece lá, então que vai ser sobre, né? Aqui eu tenho que passar uma barra, aqui, né, barra, vírgula, aqui eu passo o nome da views, né, minha view se chama sobre, beleza? Aqui eu dou só uma identificação para ela, name, dentro de aspas duplas eu passo aqui sobre, beleza? Então, prontinho, é isso. Né, se eu não errei nada, vamos rodar o servidor aqui, que se der erro a gente já corrige. Então aqui para rodar o servidor, cadê? Python 3 manage.py run server. Então, ó, rodou, não apareceu nenhuma mensagem de erro. Se eu atualizar aqui, ó, beleza, pegou. Então, ó, this is my front page, né? Igual a gente colocou aqui no index, ó. This is my front page. Vamos acessar o sobre, vamos ver se já tá funcionando. Sobre. Ó, this is my about page, que é o conteúdo que a gente colocou dentro do sobre. This is my about page. Beleza? Tem algumas coisas a mais, então perceba, galera, que tudo ó, que a gente criou no nosso arquivo base, ele puxou esse código, ó, perceba que aqui, ó, com essa tag extend, é como se a gente pegasse todo esse código que está aqui dentro e trouxesse aqui para essa página, beleza? Tem mais duas coisas aqui, né, que tá no menu que a gente não mexeu ainda. Sorry, galera. Cadê? Que é a parte de entrar. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada, de cadastrar não acontecer nada, de sair também não acontecer nada. A gente não tem que fazer isso ainda, que isso aqui é a parte de usuário, né? Para você poder cadastrar o usuário, porque se cadastrou você vai poder entrar com essa senha, você logou na nossa app com essa senha, você vai poder sair. Só que isso aqui é um tema para uma próxima aula, vamos por partes. Esse estilo, galera, que pegou aqui, ó, só recapitulando, é o estilo lá do framework Tailwind, beleza? Então essas classes aqui e tudo mais são esses estilos que foram aplicados aqui, beleza? Então se você ver aqui, ó, por exemplo, digitar button, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Button. Então perceba aqui, viu, que ele abre vários modelos de button aqui, ó. Foi o que eu usei lá, quadrado, rounded, que eu usei o rounded full, né, que são o que eu usei aqui, ó. Ok? Então aqui, ó, pixels, margens, a cor, background blue, tamanho, eu coloquei rounded para ficar redondinho. Esse texto aqui, underline, que tá no entrar aqui, underline, esse tracinho que fica embaixo, beleza? Mas aí você tem que mexer, que tem muitas formas de estilizar. Esse aqui eu já trouxe pronto pra gente ganhar tempo, beleza? Então espero que você tenha entendido essa parte aí, beleza? Na nossa próxima aula a gente vai avançar mais um pouquinho, a gente vai criar uma outra app aqui para poder trabalhar a parte de cadastros de usuários, para ficar separadinha a nossa aplicação, hein? Beleza? É isso, valeu! Então é o seguinte, né, galera, dando uma olhada aqui no que a gente já fez. Então a gente já fez toda essa parte aqui, ó. A gente já deu, vou dar como missão cumprida aqui, né? Fui fazendo ali no, né? E no voltei aqui para dar uma analisada. A gente criou o footer, home footer. Acho que o footer a gente não criou ainda não, mas eu vou dar como concluído, depois a gente volta aqui. Beleza? Então essa parte que tá ok. Eu acho que só ficou. Galera, acho que eu só não expliquei muito bem. Sobre. Que a gente pode fechar. Isso aqui também a gente pode fechar, que a gente não vai trabalhar no momento. Acho que eu só não expliquei muito bem, foi essa parte aqui. Né? Mas já a gente vai criar uma nova URL aqui, ó, do zero, beleza? A URL de entrar, cadastrar, e eu vou detalhar mais para vocês essa linha de código aqui, beleza? Vamos lá. Ok, esse arquivo a gente vai manter, que a gente vai utilizar ele ainda. Essas views aqui, a gente vai fechar também, que a gente não vai utilizá-la no momento, né? A gente pode, aqui, né, eu vou minimizar essa pasta, vocês cliquem que ela fecha. O arquivo settings a gente vai deixar ele aberto por enquanto, que a gente vai, né, iremos utilizá-lo, beleza?
E é isso. E a gente vai entrar aqui agora nessa segunda parte aqui, ó, de autenticação de usuários, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar a nossa app aqui. Lembra que a gente criou uma app core para fazer a home do nosso site? Aquela parte do front ali. Agora a gente vai criar uma outra app aqui para trabalhar exclusivamente com a parte de autenticação de usuários, beleza? Então eu estou com o meu servidor rodando aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um clear aqui para limpar. Lembrando que o nosso projeto está dessa forma, então não tem nada demais aqui ainda, beleza? Né? Tá assim. Então a gente vai trabalhar isso aqui, ó. O entrar, o cadastrar. E deu erro aqui, né? Porque a gente não passou os URLs. A parte de entrar, a parte de cadastrar. E, né, a gente tem que trabalhar isso aqui também. Depois que a gente logar, ou seja, se sair não pode exibir, que ele só vai exibir quando a gente estiver dentro da aplicação, a gente clica nele e a gente sai da aplicação aí. Beleza? Então a gente vai trabalhar essas coisas aí. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, a gente vai ter que criar a nossa outra app aqui para trabalhar com autenticação de usuários aí, beleza? Então para criar uma app, como de costume, a gente dá o comando aqui, se eu não me engano, né? Python 3 manage.py create o que é? Create app. Galera, acredito que eu esqueci o comando? Peraí, deu uma... Start app. Não é mole não aqui, ó. Python 3 manage.py é start app, não create app. Start app, essa app aqui, ela vai se chamar user profile. Beleza, galera? Vocês vão anotando esses comandos aí, beleza? Que às vezes às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, como a gente trabalha com diferença no caso de programação, outro framework, você usando vários comandos diferentes, às vezes dá um branco entre uma linguagem e outra aí, beleza? Como o meu já estava salvo aqui, ficar salvo os últimos comandos que a gente utilizou no prompt, mas o comando que vocês vão utilizar é esse, viu? Então aqui é Python 3 manage.py start app e o nome da app. Nesse caso, a nossa app vai se chamar user profile. Dou um enter. Beleza? Ó, vou atualizar aqui. Então perceba que ele criou uma nova pasta pra gente. A gente vai abrir essa pasta. Se você olhar a estrutura dessa pasta, ó, ela é bem parecida com a estrutura dessa pasta. Por quê? A gente criou uma nova app, então ela vem com os mesmos arquivos. O único que vai mudar são as configurações que a gente vai fazer nesses arquivos aqui agora, beleza? Então, ó, criamos uma app, a gente tem que vir lá no nosso arquivo principal, que é o setting.py. A gente tem que vir aqui e registrar essa app. Então, embaixo da app core, dentro de aspas simples aqui, eu vou colocar o nome dela. Então, ela se chama user profile. Beleza? Tranquilo, registrei ela, dá um Ctrl S aqui só para salvar. Beleza, o que a gente vai trabalhar agora aqui? Tem um arquivinho dentro dela aqui, galera, que ele se chama models. Vamos abrir ele. Então, galera, esse arquivinho que se chama models, ele é para trabalhar como se fosse um banco de dados aí, ou seja, a gente vai trabalhar nossas tabelas de banco de dados aí, falando de uma forma clara, que vocês consigam entender, de uma forma simples. Então aqui a gente trabalha basicamente nossos campos do banco de dados. Vamos supor que a gente tem um formulário para poder cadastrar um usuário. Então a gente vai ter aqui o nome, vai ter o usuário, vai ter o nome, vai ter uma senha, vai ter um e-mail. Então aqui a gente cria esses campos todos aqui e depois a gente trabalha esses campos aí nas nossas views aí, beleza? Então, ó, basicamente é isso, para isso que serve esse arquivinho model aqui, para modelar os nossos bancos de dados aí. Tá ok? Então aqui ele só tem uma instrução, né? Create your model here. Lembrando que se você quiser aprofundar um pouco mais aí nas models, você tem acesso aqui à sua documentação. Se você digitar aqui models para pesquisar, ó, models, perceba que ele vai abrir bastante coisa para vocês. Então é como se fosse um banco de dados mesmo. Então aqui ele criou uma classe pessoa. Essa classe pessoa, ela tem um primeiro nome, ela tem um sobrenome, aqui você passa o tipo dos campos. Ó. Então esse campo aqui ele vai ser do tipo charfield, ou seja, texto. Ele vai poder ter no máximo aí 30 caracteres, beleza? O mesmo campo de baixo. Então viu? Como se fosse uma tabela de banco de dados. Ó. Então aqui ele até compara, ó, depois que você roda o comando lá, uma create table, beleza?
person, tem um ID, first name, last name, campo não pode ser nulo, não pode ser nulo, isso aqui é um campo-chave estrangeira. Então, beleza. Ok, eu não vou detalhar muito isso aqui, para quem tem conhecimento em banco de dados sabe do que eu estou falando. Para quem não sabe nada de banco de dados, recomendo você estudar um pouquinho de banco de dados, aí, porque o banco de dados é uma coisa que se usa muito e é um assunto que começa desde as coisinhas bem basiquinhas, é um assunto muito complexo, beleza? Então não dá para me falar disso aqui na aplicação, que isso daí daria um curso inteiro só sobre banco de dados aí. Beleza? Mas basicamente é isso. O banco de dados, as nossas mods aí, basicamente é como se fosse tabelas de banco de dados aí, beleza? Vamos lá. Então, para a gente poder trabalhar com isso aqui, o framework Django, galera, ele oferece para a gente uma estrutura para a gente poder trabalhar com a autenticação de usuários. Do que eu estou falando dessa estrutura? Como se fosse aí códigos prontos de operações básicas a gente tem que fazer com usuários aí, que a gente não precisa ficar codando isso aqui na unha toda hora. Ou seja, você importa uma biblioteca, essa biblioteca oferece várias coisas aí, como verificar se o campo é nulo ou não, verificar se o campo está atendendo a quantidade de caracteres que a gente colocou. Vamos supor que a senha pode no mínimo 8 caracteres, ou seja, se a pessoa criar uma senha com menos de 8 caracteres, vai exibir uma mensagem para a pessoa, não vai aceitar, por favor. O mínimo de caracteres é 8. Você já viu campos de senha mais ou menos assim. Ou seja, tem várias estruturas assim. Ou seja, depois que você criou o seu usuário, vamos supor que você colocou o nome de usuário Léo com L minúsculo. Na hora que você for logar, você colocar o Léo com L maiúsculo, está errado, não está batendo os campos. Então ele tem, né, e já traz essa estrutura toda pronta pra gente, para você não precisar ficar codando essas condições if else aí, beleza? Para a gente poder utilizar isso aí no nosso projeto, a gente vai ter que importar. Então a gente dá aqui um from Django, beleza? A gente usa um contrib, beleza? Ponto out de autenticação, ponto models, né, que é das models, import user, beleza? Então essa biblioteca ela é do user. Então, lembrando, se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso, documentação, porque é muita coisa mesmo, beleza? A gente importou isso aqui, a gente pode utilizar ela aí no nosso projeto, beleza? Então aqui agora eu vou criar a minha classe, ó. Então, ó, perceba aqui, ó, que eu vou seguir exatamente isso aqui, ó. Então ele vai criar uma classe, eu dou o nome da classe, aqui eu tenho que passar esses dois parâmetros, models, e aqui eu passo os campos que eu quero que tenha na minha aplicação, beleza? Então eu vou criar a classe. Essa classe minha aqui eu vou dar o nome para ela de user profile, né? Que é o nome que eu quero colocar. Vocês podem colocar qualquer nome aí. Só lembrando, galera, como a gente vai utilizar bastante esses nomes, vocês têm que lembrar que o nome dessa classe, quando a gente for trabalhar nossas views, vai ter que ser exatamente igual, beleza? Aqui a gente passa dois parâmetros, então esses parâmetros aqui é da própria framework, eu sou obrigado a passar esses parâmetros, beleza? Então isso aqui não é invenção minha, ok? Aqui eu passo, né, o campo que eu quero, então o campo vai se chamar user, beleza? Passo aqui models, eu vou trabalhar aqui com one, que a gente chama de one-to-one field, que é um por um, beleza? Que eu passo, eu chamo a minha classe que eu importei user, que ela vai trazer toda uma estrutura aí de autenticação de usuários para mim. Dou aqui um que a gente chama de related name, beleza? Esse related name aí eu vou passar aqui, ó, como user profile, beleza? Aqui, galera, eu vou dar o seguinte comando aqui, onDelete vai ser igual a model Deus.cascade. O que é esse onDelete models? Cascade. Cascade é o seguinte, galera. Quando eu deletar um usuário específico, por exemplo, vou deletar o usuário número 1 que se chama Léo. Tudo relacionado a esse usuário vai ser deletado. É como se fosse um modo cascada aí. Então, por exemplo, se eu tiver uma postagem no blog relacionada a esse usuário, essa postagem vai ser deletada. Se eu tiver algum comentário, qualquer coisa ligada a esse usuário, quando eu deletar ele, essas coisas relacionadas a ele serão deletadas automaticamente também, tá ok? Então, isso que a gente chama de cascade aí. Então, isso aqui também, galera, é coisa de banco de dados, beleza? Então, para vocês saberem detalhadamente como funciona, vai ter que dar um bizu aí em banco de dados aí, beleza? Basicamente aqui, galera, a nossa model está pronta. Vocês perceberam aqui, ó, deixa eu rodar meu banco de dados aqui, o nosso banco de dados, rodar o nosso servidor aqui, para vocês verem, que ele está aparecendo essa mensaginha vermelha aqui. O que ela fala? You have 18 apply migration, your project may network properly you to your apply to migration for apps, admin, alt, content app, session. Então aqui ele fala para mim rodar o seguinte comando, ó, python manage.py migrate, beleza? Então é o seguinte, a gente tem que rodar dois comandos aí para a gente poder
fazer a migração aí do nosso banco de dados aí, beleza? Então vamos fazer esses dois comandos aí. Então o primeiro comando deixa eu aproveitar aqui o Python 3 manage.py aqui, para não ficar digitando toda hora. Então o primeiro comando é Python manage.py make escrevi errado, make migrations, vamos ver se está certo. Tá errado aqui o comando, não é make migration. O que ele apareceu? Did me make migration? Python 3 manage.py, isso aqui mesmo. Make migration. Ué, galera, o que tá acontecendo aqui? Acho que é no plural, migrations, vamos ver. Agora sim, o comando era no plural, galera. Então é Python 3 manage.py make migrations. Beleza, ele criou aqui basicamente ele criou a nossa tabela do banco de dados aí. Então quando eu rodo esse comando, basicamente ele faz isso. Então percebe que se você ver aqui no migration, ele criou um arquivinho aqui, ó. Que basicamente, ó, contém um ID e um usuário aí, beleza? Então basicamente ele criou uma tabelinha no banco de dados pra gente aí. Depois que a gente faz esse comando, a gente tem que dar um outro comando aqui, que é o Python 3 manage.py migrate. Eu acho que eu não errei, não. Ó, beleza? Então ele faz várias coisas aqui, ó. Pra gente, ó. Beleza? Então ele, valida vários campos pra gente aqui. Beleza? Eu não vou detalhar esses campos para não causar confusão aí na cabeça de vocês. Se a gente vier aqui agora e rodar o servidor, perceba que sumiu aquela mensagem vermelha que a gente tinha lá, que tá tudo funcionando normal. Ou seja, o nosso banco de dados agora tá funcionando ok. Beleza? Então, voltando aqui. Então, o nosso banco de dados, cadê models? Ele está criado, funcionando perfeitamente. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que trabalhar aí a nossa view, nossa view aí do nosso usuário aí, beleza? Então, ainda aqui dentro da nossa app que se chama User Profile, a gente vai abrir o arquivo que está aqui dentro que chama views.py, beleza? Então não faça confusão, galera. Perceba que dentro da minha app Curry tem um arquivo que se chama views, que é isso aqui que a gente trabalhou na nossa última videoaula aí, né? Na nossa parte passada do projeto, tá ok? Então não mistura. Eu estou abrindo a views dentro da app que se chama User Profile, beleza? Então é a views dela. Então eu dou clique, cadê aqui, ó, views. Perceba que essa aqui ela tá vazia. Tá ok? Então só uma OBS aí para vocês não se perderem dentro de, né? A gente vai ter várias apps aqui no decorrer que a gente for avançando no nosso projeto. O projeto é grandão, beleza? É isso. Então vamos trabalhar ela aqui. Então, ó, aqui a gente já viu como que funciona a views, né? Quando a gente fez aquela primeira parte do nosso projeto. Beleza? Então aqui está importando o render para renderizar. Depois desse render, galera, a gente vai importar uma nova biblioteca que chama redirect. Como o próprio nome diz, redirect, se você traduzir redirecionar, isso aqui é para a gente redirecionar uma determinada página após essa página fazer tal coisa. Vamos supor que a gente vai criar a parte de cadastrar o usuário. Após esse usuário cadastrar os dados, na hora que ele clicar no botão cadastrar, a gente vai redirecionar ele para uma página, ou seja, vai redirecionar ele para o dashboard da nossa aplicação. Então a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, ó, redirecionar, redirect aqui. Beleza? Que ela vem com a estrutura pronta já para a gente poder economizar linhas de códigos aí, beleza? Ok. A gente tem que importar também, galera, a nossa model. A gente tem uma model criada aqui, ok? Então a gente tem que falar para esse carinho, ó. A gente tem uma tabela no banco de dados que está nesse arquivo aqui. A gente quer usar o campo usuário dela. Então a gente tem que falar para esse arquivo onde está essa tabela do nosso banco de dados aqui. Então a gente tem que importar ela para poder utilizar. Ok? Então o que a gente faz aqui? A gente dá um from, beleza? Ponto models, beleza? Import. Aqui, galera, eu tenho que passar o nome tem que passar, galera, o nome da minha tabela aqui, viu? Beleza? Tem que passar o nome dela. Então aqui ela não se chama User Profile, beleza? Então vou dar um copy aqui, no import,
Então ele vai lá no meu arquivo models, ele vai importar para mim os dados da minha tabela do banco de dados que se chama user profile. Vamos supor que eu criei mais algumas tabelas aqui, eu vou importando elas, beleza? É isso. Aqui com essa informação ele sabe que o que eu codar aqui embaixo vai se aplicar nesse usuário aqui, beleza? Uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, a gente tem que importar um outro carinha aqui, beleza? Esse cara se chama, eu vou importar ele de from Django, beleza? Ponto contrib, ponto out, né, de autenticar usuários, ponto forms, que é um forms, e import. Então esse nome, galera, escreva exatamente assim, user creation form, beleza? O que é esse cara aí, galera? Esse cara é uma biblioteca também do próprio Django, que é uma biblioteca, galera, que é um formulário para poder trabalhar com cadastros aí de usuários aí, como se fosse isso, beleza? Ele dá uma estrutura pronta pra gente aí, que facilita pra caramba. Então, basicamente é isso, beleza? Aqui embaixo a gente vai criar aqui a nossa views, beleza? Então, a minha primeira views que eu vou criar aqui, eu vou dar um def, o nome dela vai ser sig up, ou seja, né, eu coloquei com S aqui, sig up. Beleza? Então esse é o nome da minha primeira view aí, beleza? Que é pra gente entrar aí, basicamente, pra gente logar na nossa app aí, ok? Beleza pura. Logar não, né? Isso aqui é basicamente pra gente criar a nossa conta, pra gente poder logar na nossa app aí. Então, SIGNUP, SIGUP, beleza? Então, ó, que a gente tem que passar um parâmetro. Esse parâmetro é um request, a gente vai enviar uma requisição lá para o nosso servidor, que a gente tem que trabalhar algumas condições aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar, se, galera, essa requisição, se esse método ele é do tipo post, beleza? Então, se o método aí for do tipo post, a gente vai fazer uma coisa aí, beleza? Se não, a gente faz outra coisa, ok? Então vamos lá. Começar a validar isso aqui. Então, ó, if request, a requisição que a gente enviar, ponto, method. Opa, deu um compress aqui para mim. Method. For do tipo post. Então, se essa requisição for do tipo post, método tipo post, galera, é que a gente for criar o formulário, eu vou mostrar para vocês, mas existe dois, né? O post e o get. Post é quando você vai enviar dados aí para o servidor, e o get é quando você vai receber dados do servidor aí, beleza? Esse post seria o que? A gente vai cadastrar um usuário lá. Então eu digito Léo, clico no enviar, estou fazendo uma requisição do tipo post, beleza? E a do tipo get, por exemplo, eu já criei o meu usuário, quero logar com esse usuário agora. Eu vou e digito o nome do meu usuário e clico no botão enviar. Ele vai verificar lá se existe esse usuário cadastrado. Então essa solicitação é do tipo get. Beleza? Post envio, get recebo. Ok? Então vamos lá. Form é igual a user. Então eu vou passar essa biblioteca aqui, ó, user create form, que a gente importou ela aqui. Beleza? Legal. Eu vou enviar uma requisição, né, de novo, request, do tipo post, ok? E aqui dentro a gente tem que trabalhar algumas condições aí, se esse formulário é válido. Então, if form ponto is tracinho valid, então se esse formulário for válido, eu vou fazer alguma coisa. Então, se esse usuário for válido, eu vou dar aqui user igual a form.save. Então, se o usuário for válido, eu vou salvar ele. Então, se eu digitei os dados para poder cadastrar meu usuário aí, se deu tudo certo, se eu atendi as condições lá do número mínimo de caracteres, letra maiúscula, minúscula, etc., de acordo com o que a gente for colocar ali, se isso tudo dá certinho, eu vou salvar esse usuário aí no meu banco de dados, beleza? Então, aqui eu dou um user profile, né? Então eu chamo a minha model, então esses dados é referente ao usuário, então eu chamo a minha model, então user profile, ponto
object. Esse object aqui, todo usuário nosso, galera, trata-se de um objeto. Dou aqui um ponto create. Opa, object, né? Objects no plural, ponto create. Então aqui eu passo o user, vai receber um user igual a user, beleza? Que é esse usuário aqui, ó, user, da nossa tabela do banco de dados, beleza? Terminei de fazer isso, eu vou simplesmente redirecionar. Então eu criei meu usuário, eu vou dar aqui né, vou dar um return, vou retornar e eu quero que redireciona para a minha página, que a gente ainda vai criar ainda, que ela vai se chamar login, beleza? Criei meu usuário, eu vou para a página para poder logar já no sistema, na nossa aplicação com esse usuário, beleza? Ok, então a gente trabalhou o nosso primeira parte. Agora, galera, if método post. E se não? E se não for do tipo post ou se der algum erro aqui? Então eu dou um else, beleza? Lembre-se da indentação, ó. Então, ó, o else relacionado a esse if aqui, beleza? Lembre que o Django e o Python, a linguagem Python é case sensitive, então a indentação tem que estar certinha. Então, se não, eu vou dar aqui um form, beleza? Vou aqui no user, create form, beleza? Aqui, ó, eu vou passar o meu form é igual a user create form, ok? Eu simplesmente vou retornar, dou aqui um return, render, vou renderizar, né? Vou enviar uma requisição para o servidor, um request. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar aqui um user profile, que é o nome da nossa app, user profile, nossa, eu tô errando toda hora aqui, user profile, que é o nome da nossa app, beleza? E eu vou criar, né, a gente ainda vai criar uma página ainda que ela vai chamar SIG Up, S-I-G-S-I-G-N Up, beleza? A gente vai criar essa página ainda. Então a página login a gente vai criar, essa aqui também a gente ainda vai criar, beleza? Então, se deu tudo certinho, vai redirecionar para poder logar na aplicação. Se dá alguma coisa errada, esse cliente vai ficar nessa página mesmo e até exibindo as mensagens de erro e até que a condição seja atendida aí, beleza? E aqui, ó, faltou uma coisinha aqui, vírgula, abre e fecho chaves aqui, simplesmente eu passo o meu form, dois pontos, form. Faltou isso. Talvez dê algum erro, né, galera? Mas aí depois a gente volta aqui para ver. Sempre dá alguns errinhos na aplicação, isso é normal. Mas aí depois a gente volta aqui e dá uma olhada aí, beleza? Então, repassando o código, a gente importou um redirect aqui. Esse redirect a gente usou ele aqui para poder redirecionar. Beleza? Aqui a gente importou uma biblioteca que se chama User Create Form, para a gente poder trabalhar com criação de usuários. Aqui simplesmente a gente importou a model, ou seja, a gente falou para esse carinha buscar os dados dessa tabela do nosso banco de dados que a gente criou, beleza? E aqui a gente trabalhou a condição. Então, if o método for do tipo post, o nosso formulário, quando a gente for criar, a gente vai ter que identificar nele que ele é um formulário do tipo post. A gente trabalhou aqui, né, as condições. Se dá tudo certo, a pessoa criou o usuário, vai ser redirecionado para a página para poder logar na aplicação, e se não dá certo, ela vai ficar nessa página, como se fosse um loop nessa página aí de criar usuários aí, só que nessa página vai receber as mensagens do que está dando errado, para ela entender o que ela está fazendo errado de não estar criando aí esse usuário aí, beleza? Então, basicamente, a nossa views aqui tá ok. Falta a gente fazer, né, criar agora o nosso arquivo. Então, vamos criar ele lá de uma vez. E a gente está quase finalizando essa parte aí de criar os dois usuários, criar o usuário aí, beleza? Então, ó, dentro do meu user profile, a minha app, vamos fazer igual a gente fez na outra. A gente vai criar uma pasta, então vem aqui, botão direito do mouse, new folder. Esta pasta ela vai se chamar templates. Lembrando, tem que estar com o nome templates, galera, no plural, exatamente assim, senão vai dar erro, beleza? Dentro dela, galera, vamos criar uma nova pasta, new folder. Essa pasta eu vou dar o nome para ela de user profile. Cadê? User profile, o mesmo nome aqui, ó, da nossa app, beleza?
Dentro dela, galera, dentro dessa pasta User Profile, vamos dar New File, vamos criar um arquivo. Esse arquivo eu vou dar o nome para ele de SIGUP.html, tá ok? Que é, né, cadê? Esse arquivo aqui, ó, SIGUP.html, beleza? Vamos codar ele aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse arquivo, a gente vai aproveitar o nosso menu. Lembra que a gente criou um menu? Lá dentro da nossa outra app, ó, dentro da nossa app Curry, não tem aqui, ó. A gente vem aqui, ó, templates, não tem um menuzinho que a gente criou aqui, ó. Então, ó, a gente vai aproveitar esse menu aí, beleza? Vamos aproveitar ele aí. Então, como que a gente faz para aproveitar esse menu? A gente vai utilizar aqui a seguinte tag. A gente vai utilizar aqui, ó. Abre e fecha chaves, porcentagem. Simplesmente dou aqui, ó, um extends, beleza? Aí, ó, que eu dei escrito extend, ele criou uma nova para mim. Vamos pagar aqui para não dar erro. Então, simplesmente que eu dou um extend, eu passo onde está aí esse arquivo aí, beleza? Então, esse arquivo ele está dentro da minha app que se chama curry e ele se chama base.html. Agora sim, galera, esse menu aqui, ó, vai ser exibido dentro do nosso formulário lá, beleza? Viu como economiza código? Ao invés da gente vir aqui codar isso aqui tudo de novo, ficar toda hora codando, com uma linha de código a gente pegou esse menu aí, beleza? Outra coisa que falta é o nosso título. Então, de novo, porcentagem, aqui, né? Eu passo o meu block title, né? Aqui ele vai se chamar SIGUP ou barra cadastrar, sei lá. Vou deixar em português e inglês aí. Beleza? E aqui eu dou um end block. Beleza? Título ok. Vamos trabalhar aqui o nosso conteúdo aqui agora, né? Então aqui o nosso conteúdo tem que estar dentro de um bloco também, lembra? Então aqui eu venho e dou aqui, ó, um block content. E aqui eu dou um end block. Ok. E a gente vai trabalhar o nosso conteúdo aí, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma classe aqui, um H1. Aqui um H1zinho aqui, top. Ok? Eu vou dar uma identificação para ele aqui. Vou colocar class. Bom. Text XL, que o texto fica grandão. Isso aqui é a classe do nosso framework aí, que a gente está utilizando na nossa app, o Tailwind, né? E que simplesmente eu dou um... Vamos dar aqui um... SIGGN up. Galera, eu errei que é não sing, né? Sing é cantar, é SIGGN. Eu inverti aqui, que é de seguir, beleza? Aqui, galera, a gente vai criar o nosso formulário. Então, simplesmente eu venho aqui, ó, faço um for, beleza? Aqui eu tenho que fechar o meu formulário. Beleza. Dentro do meu formulário eu tenho que passar algumas coisas. Primeira coisa, galera, o nosso método. Lembra que eu falei para vocês? Então, o nosso método, como a gente deixou explícito lá, é do tipo post. Então, lembra a nossa view? A gente passou um método do tipo post. Então, eu tenho que deixar explícito aqui que esse formulário aqui, ele é do tipo post, beleza? O action aqui, galera, seria para onde a gente vai redirecionar esse formulário após clicar no botão enviar embaixo. Eu não vou passar o caminho por aqui, porque eu já passei o caminho aqui, depois que a pessoa clicar vai fazer isso ou isso. Então não precisa de eu passar ele por aqui. Beleza? Quando estamos trabalhando com formulários aí, com o framework, Django, galera, é obrigado a gente passar isso aqui, ó, que é o CSS
RF Token, beleza? Que é para segurança do nosso formulário. Então, dever de casa, documentação, veja detalhadamente como que funciona isso aqui, beleza? Aqui é só uma indentação que a gente passa. Vou passar aqui como form.asp. Para ficar um embaixo do outro escrito, já vocês vão entender que a escrita fica uma embaixo da outra certinho. Beleza? E aqui simplesmente eu vou ter aqui, ó, um button. Vamos criar aqui um button. Beleza? Vou dar uma... Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Vou criar um button aqui. Beleza. Então, vamos passar algumas coisas para esse button aqui. A primeira coisa é uma classe. Né? Eu vou dar aqui pw tracinho 4 px tracinho 8 bg de background. Vou dar aqui um till 500 text, que é a cor do texto. Vou dar aqui um white text white e um chama de rounded, que é redondo, para ficar redondinho. Vou dar como XL, galera, e aqui vou dar um texto simplesmente submit ou enviar, né, como preferir, significa a mesma coisa. Aqui, ó, tá pronto o nosso formulário. Já já a gente vai chamar isso aqui, ó, no nosso front aqui, vamos trazer essas informações para cá aqui. Beleza? Mas antes disso, galera, vamos criar o formulário login, porque senão vai dar erro, né, na nossa lógica aqui que a gente fez. A gente precisa estar com esse formulário login criado, então o SIGUP a gente criou, precisa criar o formulário login aqui, beleza? Então, botão direito do mouse aqui, novamente, dentro da nossa pasta, dentro do nosso template, user profile, botão direito do mouse, login.html, perfeito? Então vamos lá. Ok. Então, galera, isso aqui, pra gente não perder tempo aqui, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C no nosso SIGUP. É a mesma estrutura, beleza? Do nosso formulário SIGUP ali. Ok? A única coisa que eu vou mudar aqui, ó, que, né, vai ser para esse aqui, vai ser para a gente poder efetuar vai ser para a gente poder logar na nossa, vai ser para poder logar na nossa app, beleza? Então o único que vai mudar de um para o outro é isso, né? E aqui, né, vai ser para poder logar. O título aqui, né, a gente vai mudar para logar também. Beleza? Então, realmente igual é isso. O que falta a gente fazer aqui agora? Deixa eu dar um save. Para a gente trabalhar aqui a nossa URLs aqui, beleza? Para a gente poder, né, exibir, né, trazer essas informações, tudo que a gente fez para cá, beleza? Então falta a gente fazer isso aí, tá ok? Então bora lá. Então antes da gente fazer isso aqui, galera, a gente vai ter que vir aqui, ó, no nosso arquivinho, cadê? Settings. Vamos só fazer umas configuraçõezinhas rápidas nele aqui. Tá ok? Que é o que a gente precisa. Então aqui a gente vai fazer 3 coisinhas aqui, ó. Então aqui, ó, em cima das minhas apps aqui, ó, estão apps. Em cima das configurações, abaixo das configurações do host, a gente vai passar esses códigos aqui. O login redirect URL. Então toda vez eu vou redirecionar para minha URL dashboard, né, na hora que eu for logar. E para o index, beleza? E a URL padrão de login vai ser sempre a URL que está com o nome de login, beleza? Isso aqui, galera, para a gente evitar, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, vamos supor que eu estou aqui, ó, na minha URL de... Eu não vou conseguir mostrar agora. Vamos supor que eu estou na URL de cadastrar, beleza? Aí está exibindo os dados de cadastrar. Então, uma URL cadastrar, isso aqui é para impedir a pessoa de passar, por exemplo, aqui, ó. Da URL, sem ela cadastrar, ela vem aqui, digita a URL login e ela consiga acessar essa URL login,
sem criar conta, sem nada. Ou, por exemplo, ela não criou conta, ela vem aqui e passa o URL de dashboard, que vai ser o URL que a pessoa vai exibir para a pessoa depois da pessoa logar. Ou seja, é para ela impedir ela de tentar burlar o nosso sistema, ou seja, de tentar acessar as páginas passando apenas os parâmetros, os URLs aqui. Ok? Então essa linha de código bloqueia isso. Então a pessoa só vai poder acessar tal página, por exemplo, ela só vai poder acessar a página dashboard se ela criou a conta dela e se ela logou com essa conta. Porque senão ela pode ficar tentando à vontade digitar aqui, ó, dashboard ou coisa parecida, que a nossa aplicação vai sempre redirecionar para a página que a gente colocou aqui. Beleza? Então, basicamente é isso, essa linha de código aí. Ok? Mais uma vez, dever de casa. Quem quer se aprofundar um pouquinho mais nisso aí, dá uma pesquisada aí, beleza? Ok, vamos embora aqui, vamos divertir um pouquinho com isso aqui agora. Tá ok? Que é o que falta pra gente poder, né, finalizar aí o nosso mega projeto aí, beleza? Então vamos aqui, ó, finalizar essa parte do nosso mega projeto, né? Beleza. Então a gente vai criar duas views aqui. Então o mesmo que a gente fez aqui, ó, a gente não teve que importar aqui as nossas views de onde ela estava vindo e tudo mais, ter passado o nome dela. Então a mesma coisa, eu copiei e colei ó, essas URLs que eu vou criar aqui, ela está vindo de qual app? Da minha app que se chama User. Cadê? User, eu esqueço o nome das apps aqui. Por que eu abri você, cara? Se chama User Profile. User Profile, beleza? Então eu não criei dois templates. O primeiro template se chama CGN Up, beleza? E o segundo se chama Login. Então eu importei os dois, agora sim eu posso trabalhar aí a URL dos dois aí, tá ok? Vamos começar aqui com o primeiro, eu já vou aproveitar essa linha de código, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, beleza? Então o primeiro aqui ele se chama SigUp, então eu passo aqui SigGN Up. Se eu estou escrevendo certo, deixa eu ver aqui, SigGN Up, é isso mesmo, que às vezes né, eu escrevo a palavra errada. Beleza, então aqui é a mesma coisa, GN Up, SigGN Up, e o nome aqui é o SigGN Up. Primeiro URL criada, beleza? Perceba que ele deu um erro aqui, ó. Foi user profile import view. É porque a gente está importando duas aqui, ó. Estamos usando só uma, beleza? Então eu importei a login, não estou usando o login ainda. Então ele está avisando aí pra gente aí, beleza? Vamos trabalhar a nossa segunda. Essa segunda aqui, galera, ela vai ter algumas coisinhas diferentes agora, mas vamos lá. Então, ó, essa aqui vai ser a para fazer o login, né? Então ela se chama login. Então aqui, ó, eu vou mudar um pouquinho essa linha aqui, né? Deixa eu até ver se eu importei aqui as views. Importei, beleza. Então aqui, ó, ela vai mudar um pouquinho, né? Então aqui vai ser login mesmo. Depois da vírgula aqui no sobre a gente vai apagar, né? Vai ser sobre aqui. Então aqui eu vou chamar direto a views. Então aqui eu passo a minha views, minha views, beleza? Ponto. Login view. Isso aqui, galera, da nossa biblioteca, do próprio framework Java, que ajuda a gente aí em algumas né, operações que a gente tem que fazer. E aqui a gente passa, galera, o que a gente chama de template name, beleza? Igual dentro de aspas simples aqui, vou dar o nome de user profile, login.html, beleza? E o name aqui, vírgula, o name vai ser login, beleza? Pura, sem mistura. Beleza, fizemos o login. Vamos aproveitar aqui isso aqui, já vamos fazer o nosso logout aqui. Login, vamos fazer o nosso login out, que é para sair da aplicação. Mesma coisa aqui, ó, vai ser views, ao invés de ser login normal, vai ser login out, que a gente já tem uma biblioteca
pronta para isso. Login out as a view, né? Aqui dentro, galera, eu não passo nenhum template, beleza? Deixa assim, tá ok? O name aqui vai ser login out, beleza? Ou logout. E eu acho que é isso, né? Para finalizar, deixa eu ver se sumiu o erro aqui. O que ele tá dando? Import login. Tá dando aqui login from user profile view. Tá dando um erro no meu login aqui, galera. Não sei por quê. Na verdade ele tá dando esse erro. Porque a gente não vai usar, né? Eu não preciso importar esse login aqui. Beleza, sumiu o erro. O que falta a gente finalizar aqui agora? A gente tem que ir lá no nosso menu, lá no nosso arquivo base. E a gente tem que configurar esses caminhos aqui para que essas URLs elas chamem aqui, ó, que não tá chamando nada. Ó. A gente tem que fazer isso aqui agora, beleza? Então, ó, a nossa URL aqui que está com o nome de entrar. Aqui eu passo um barra que vai cair no nosso formulário direto, assim que a pessoa acessar a home principal do nosso site, beleza? Na minha URL de cadastrar, galera, eu vou copiar esse código daqui, ó, vou aproveitar essa linha de código, dentro dela eu colo. Então aqui eu vou passar a minha URL que se chama sig, qual é o nome dela? Vamos lá embaixo para ver, que é signout, signout, devia ter colocado o nome em português, né? Signout, acho que é isso mesmo. É sign up, sign up. Aqui, que vai ser essa, beleza? Que vai ser para cadastrar. E a outra é para sair, né? Que vai ser o meu login out. Login out. Beleza? Vamos fazer o teste aqui, se deu tudo certo. Então, ó, se eu vier aqui agora, vamos sair, né? Vamos voltar na home. This is my front. Se eu entrar em sobre, this is my sobre. This is my front. Cadastrar, ele tá dando alguns erros aqui, ó, que a gente vai ter que ver o porquê ainda. Beleza? Então, ele tá dando vários erros aqui, a gente vai ter que ver o porquê desses erros aí. Beleza?